histórias de sucesso de hoje, vocês vão amar. Ele é pai do Miguel, que tem 4 anos, um empresário bem-sucedido na cidade de Sorocaba, nascido em Sorocaba, criado aqui, e é onde ele assumiu os negócios da família. E é muito interessante, vocês vão saber a história de Lucas Fernandes. Bem-vindo, Lucas! Obrigado. Obrigada por estar aqui. E aí, conta pra gente como começou a Sorocaba Etiquetas. Para quem não sabe, gente, ele é o responsável pela Sorocaba Etiquetas. Foi em 2009, você falou? 2009. É. A história começa um pouco antes, mas eu vou só resumir, né? Não vou me estender muito. Meu pai, ele trabalhava no ramo da etiqueta há muito tempo. Só que ele conhecia do portão para fora. Ele era o vendedor de uma empresa. Então, e essa empresa, ela teve alguns problemas. Eu era sócio, saiu. Meu pai viu que as coisas não estavam andando bem. Ele falou, poxa vida, 3 filhos para criar, eu não vou ficar aqui, né? Preciso ser vendedor, né? Então. Aí ele, numa conversa com meu tio, ele falou, você não quer abrir uma empresa para você? Ele cedeu uma máquina para ele pagar e a gente abriu, e ele, né? Ele e minha mãe abriram a empresa. Desde 2009 eles estão trabalhando. Uma empresa bem enxuta, familiar. E foi muito interessante essa caminhada dele, porque ele começou com pouquíssimo conhecimento. Então ele fazia as etiquetas, ele vendia, ele entregava, ele fazia tudo. Minha mãe ficava no administrativo. Então depois minhas irmãs foram crescendo. E eu, de fato, fui o último a fazer parte da empresa. Mas é muito interessante, se você pegar a história das empresas familiares no Brasil e as pessoas que vêm aqui no podcast que são de empresas familiares, sempre o mesmo modelo. Alguém teve a ideia, começou, chutava, cabeceava, punha para o gol. E é assim mesmo, porque não tem outra forma. E por aí a gente vê o quanto o empreendedorismo ele é importante. Porque se ele não tivesse tomado essa decisão por uma necessidade, hoje você não estaria aqui contando sua história de sucesso, é ou não é? É verdade. Eu gosto muito de... Ele me ensinou bastante coisa. Eu sou formado em administração, mas ele, sem fazer administração, é um administrador incrível. Eu imagino. As pessoas... Antigamente, elas não tinham muito acesso à informação como nós temos hoje e não tinham acesso aos estudos também, porque era muito caro estudar. Então, quando chegava uma idade aí de trabalho, o pessoal ia trabalhar. O estudo ficava em segundo plano. Mas tinha sabedoria. E a sabedoria vinha da onde? Dos próprios pais. Então, provavelmente, você tem muita sabedoria vinda do seu pai, o seu pai dos seus avós, e aí vem... E aí tá a nossa responsabilidade, você com seu filhinho de 4 anos, que como ele chama? Miguel. Miguel, eu tinha esquecido. O Miguel, ele vai se espelhar muito em você, né? Sim. Como é meu pai? Será que meu pai reclama do trabalho, não reclama? Como funciona? E como é você como pai, Lucas? Olha, é um desafio bem grande, porque ele tem muita energia, né? Isso é maravilhoso. Então, mas é uma esponjinha, né? Como você falou, ele observa todas as coisas que a gente faz. A gente faz alguma coisa errada, ele vai copiar. Faz coisas certas, ele vai copiar. Eu sou muito grato à minha esposa, né? Que pode ensinar ele muito bem. Ele é muito prestativo. Tudo que a gente está fazendo, ele pede para ajudar. Papai, posso ajudar? Vou lavar o quintal. Papai, posso ajudar? Mamãe, posso ajudar? E ele quer servir, sabe? Participar. Muito participativo. Que bacana. A sua esposa é jovem também. Vocês são um casal bonito. Há quanto tempo vocês estão casados? 6 anos. 6 anos. Eles são jovenzinhos, mas começaram cedo. E quais são os desafios que você se impõe, Lucas? Porque eu vejo que você está sempre atento a buscar novos horizontes, a crescer. Você é empreendedor, então você não cuida só da empresa, né? Você tem outras fontes aí que você acaba atuando. Conta um pouquinho aí desse seu lado de empreendedor. Sim, quando eu estava fazendo administração, eu me apaixonei pela área da consultoria. Só que a minha faculdade, eu terminei ela na pandemia. Sei. Então, eu apliquei todas as coisas que eu aprendi lá na empresa. Então, primeiramente, eu comecei lá, mas
eu gosto dessa área de consultoria porque é interessante o empreendedor, né? Como a gente estava conversando mais cedo, muitos microempreendedores movem o país. Então, Sim. muitos deles têm falta de informação, né? Como você também falou. Hoje a informação está mais fácil. Está na internet, está em todos os lugares, mas eu me apaixonei pela área financeira. Certo. Então, eu gosto de... Organizar, Isso. assim, porque uma empresa que não é organizada financeiramente, ela está fadada ao fracasso, né? A gente sabe disso. E muitas empresas com até 5 anos, menos de 5 anos, elas acabam quebrando, porque existe aquela confusão patrimonial entre a pessoa do dono e a empresa. E essa área você ajuda as pessoas nesse quesito aí de organização empresarial? Sim, sim, eu me apaixonei por isso porque na pandemia, é uma conversa que eu tive com meu pai também, né? Na pandemia, muitas empresas quebraram por falta de administração. O Just in Time sempre trouxe para a empresa uma facilidade, né? Como que eu vou dizer? Explica para o pessoal que está nos assistindo o que é just in time, gente. O Just in Time é estar presente, né? Sim, Vem a matéria-prima, você faz, entrega para o cliente, muito rápido, né? Então, na pandemia isso não funcionou. isso. Então, e a gente faz com que ajuda as empresas a se planejarem. Você sabe que o Japão, eles têm muito forte essa cultura. Uhum, Muito forte, eles são organizadíssimos, né? sim, Então, essa ideia do just in time lá, ela é muito presente em tudo. Eu visitei empresas automobilísticas e é impressionante, assim, o cuidado, eles são meticulosos. Por quê? Você tem que ter tudo organizado para que a coisa aconteça. aham. E isso que você está falando é muito interessante, porque o jovem empreendedor, as empresas pequenas, às vezes, elas só apagam incêndio, né? E você ajuda nessa organização para que tudo flua melhor. Sim, inclusive, eu sou planejador financeiro também. Então, essa área de planejamento é muito importante para as pequenas empresas, né? Ainda para todas as empresas. Sem planejamento, inclusive de vida, de empresarial, de qualquer coisa, nós precisamos ter um planejamento. Uhum, Começa com a avaliação, né, do que a gente quer fazer, os nossos objetivos, ou os nossos porquês. Então, a gente precisa planejar tudo direitinho. Por mais uhum. simples que seja a nossa tarefa, um planejamento nos dá uma visão, né, É, clara. exato. Podem ter alguns pontos vulneráveis ali, mas se você tem um planejamento, você tem um norte. É um GPS. Isso. Um Verdade. GPS, né? Agora, esse tipo de planejamento você faz através do quê? De seguros, planner? Como que funciona? Então, o planejamento tem muitas formas de fazer. O que a gente avalia primeiro é quais ferramentas o cliente tem. Hum, Ele tem possibilidade de contratar um aplicativo, um sistema, ou ele só tem o caderninho. Então, tá. todas as Você áreas, acha que ainda tem gente que trabalha no caderninho? pior que tem. Jura? Pior que tem. Nossa. É claro que um sistema é muito mais rápido, né? Ganha tempo, porque tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Né? É. Mas claro que a gente conscientiza o cliente. Né? Precisa fazer um investimento para economizar tempo. Sim, porque Pra... imagina você ficar ali, né? Sim. A demanda disso. Eu pergunto isso, gente, porque olha, eu estou há 35 anos como empresária. E há 35 anos atrás, a gente tirava nota na mão. E eu fico imaginando o que seria hoje, né? É impossível. Ou quantas pessoas eu teria que ter para tirar as notas na mão. Então, assim, é algo que é inconcebível na minha mente, você entende? Mas Sim. um dia eu já tirei nota fiscal na mão, né? E pedidos na mão também que a gente fazia. Hoje é tudo vem de todas as cidades, junta, cai tudo num lugar e ramifica e já sai a nota e já sai tudo. Mas por isso que eu pergunto, porque vai ficando longe da realidade, né? Sim, são empresas muito pequenas, sabe? E você acha que essas pequenas empresas,
eles reconhecem que eles precisam de ajuda e eles investem nisso? Em grande parte, sim. Que Grande bom. parte, sim. Porque a gente tem que deixar bem claro que se não entrar se não atualizar o negócio, ele vai morrer. Não adianta. Não tem ficar parado, não é. De fato, não fica parado, né? Se você parar, você vai regredir. Sem Porque o dúvida. mundo está indo muito rápido. Muito rápido. Então, quem realmente quer, vai se profissionalizando e vai para cima. E uma coisa que eu percebo, não sei se você concorda com isso, é que muitas vezes você tem que mudar a cabeça do dono. Sim. Você muda a cabeça do dono, a empresa deslancha. Sim, Mas com enquanto você certeza. não muda a cabeça do dono, você pode tentar mudar a empresa, que é difícil. Sim, eu concordo completamente, porque além dessa parte de planejamento financeiro, também leva uma parte que eu gosto muito, que é a mudança de comportamento. Tá, daí você vai mexer com crenças e tal. Sim, porque daí a pessoa ela precisa mudar o comportamento dela. O empresário, às vezes, ele acredita numa coisa que deu certo até aquele momento, Isso. mas daquele momento em diante fica Não dá mais. obsoleto. Exato. Então ele precisa mudar o comportamento, a mentalidade, na verdade, né? Eu sempre falo essa frase aqui: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar pra frente. Trouxe até aqui, mas daqui pra frente, ou você potencializa seu conhecimento, muda de atitude, ou tá fadado ao fracasso também. Sim, o As ser humano coisas ele são tem dinâmicas. uma grande capacidade de se adaptar. Isso. Então precisa usar isso ao nosso favor. Todo Uhum. empresário ele precisa se adaptar. E quem são os seus clientes? Para quem está nos assistindo, falar isso é para mim, não é para mim. Devo procurar o Lucas para consultoria? Ele tem tempo para isso? Como que funciona, Lucas? Então, os nossos clientes, eles são mercados, né? Foram os primeiros, né? Se tratando da gráfica. Então, são os mercados, indústrias que usam etiquetas para controle de estoque, para rotulagem. O rótulo, né, é um grande marketing da empresa. Cervejarias. Aonde a cervejaria? Na garrafa, você fala? Sim. Rótulo de cerveja? Rótulos de garrafas. Nós fazemos Entendi. Olha, isso. que legal. Então, você criou lá uma cerveja, você quer um rótulo. Ou eu vou fazer um casamento e quero colocar um rótulo do meu casamento numa garrafa. Você faz também? Dá. Você já fez isso? Ainda não. Né? As cervejarias ainda não tem cliente de cervejarias, mas são clientes em potencial. Certo. Nós temos padarias, temos algumas indústrias que usam rótulo para identificar os seus produtos e o seu marketing. Marketing ali, ou comunicação visual deles. Entendi. Então vai fechar o saquinho do pão lá e põe um também. selinho. Entendi. O mais comum, né, que você vai ver aí direto é aquele, quando vai no mercado, que você compra um frios. Sei. Então, aquela que sai da balança, aquelas etiquetinhas térmicas. Você faz aquilo também? Isso, aquelas foram as primeiras que nós fizemos. Né? Só que hoje nós estamos pegando mais firme no ramo dos rótulos. Certo. Que é a comunicação visual do cliente. E daí vocês fazem o desenho ou vocês só imprimem o que mandam para vocês? Não, nós fazemos tudo. Né? Tudo? O cliente chega com uma ideia para nós e nós vamos desenvolver o que ele quer. Às vezes a gente oferece uma coisa que ele acha mais interessante. Né? O que ajuda muito, né, na empresa enxuta que nós temos, um arte finalista. O que é isso? A gente tem a minha irmã, ela faz os desenhos e já envia para o cliente. Aí ele fala, assim tá bom, ou assim não, quero que muda isso. Aí muitas empresas não têm. Certo. As empresas têm que mandar lá para a clichêria, né, que é onde vai... O clichê é o que vai imprimir no papel. Uhum. Então a gente tem essa arte finalista, que vai fazendo os desenhos, vai criando os desenhos, conversando, fazendo esse bate-bola com o cliente, e vai deixar personalizado do jeito que ele quer. Tá. Da ideia que ele tinha. E também, às vezes, o material, né? Porque, às vezes, a pessoa tem ideia de um tipo de material, você já sabe o que fica mais adequado ou não. Sim, tem material que pode molhar, tem material que não pode molhar. Tem entendi. isso também, produtos congelados. Geralmente, garrafa de bebida, alguns usam aqueles que não dissolvem na água, que não pode molhar tranquilamente.
Outros usam o que vai degradar na água, que é um pouco mais barato. Às vezes está começando, pode só aquele Eu lá. nunca imaginei que aquela etiqueta que vem nos frios no mercado seria feito por vocês. Que interessante. E então, assim, é tanto para a parte do visual bonito, para fazer a divulgação da marca, quanto para a necessidade do produto. Sim, né? Que essa etiqueta é usada para automação do mercado, né? Chega lá para passar no caixa, faz o bip, né? Tá dentro da automação Que do é do mercado. peso, né? Então já tem Isso. todo um sisteminha que tem que Sim. rodar ali para aquela etiqueta. Sim. E a necessidade, o cliente já vem pedindo pelo padrão ali. Sim, essas etiquetas são mais padronizadas. Padronizadas, eu imagino Sim. que sim. Agora, a questão de rótulos, aí a gente desenvolve do zero. Certo. É porque daí você tem que ter uma sensibilidade também com a identidade visual do cliente, o que ele quer Sim. passar, né? O que a pessoa, o que o cliente quer que as pessoas pensem a respeito da empresa dele, Sim. as cores, né? Uhum. Tem a ver muitas vezes com as cores do estabelecimento. Sim, às vezes tem um estabelecimento que o logotipo do estabelecimento é patenteado. Então não pode mudar. Tem um frigorífico que ele tem o boizinho padronizado. Então tudo que vai fazer tem que ser exatamente igual. Não pode mudar. E qual é seu grande diferencial, assim? Você já falou que é você ter uma arte finalista. Uhum. E isso faz as coisas serem mais ágeis, né? Qual seria um outro grande diferencial seu aí? O grande diferencial que nós trabalhamos em cima é realmente a entrega rápida. Ah, que bacana! Na pandemia, né? Eu cito muito a pandemia porque foi um marco, assim... Divisor de águas. Foi um divisor de águas, porque embora o Just in Time seja excelente, nós trabalhamos mais com estoque. E na pandemia, onde fez diferença. Porque muitos clientes vieram nessa pandemia, porque não tinha em outras empresas, e eles migraram para nós. Então, nós começamos a ver que isso funcionava. Às vezes é um pouco mais difícil, porque pede um clichê, ele não chega, aí a gente tem que, puxa vida, não consegue entregar, mas a gente sempre conseguiu entregar na data. Sim. Então, esse diferencial a gente realmente bate muito firme. E outra coisa que não é negociável é a qualidade. Ótimo. O meu pai, ele tem isso, e eu acho muito interessante. Ele fala, o preço a gente discute, qualidade não. Eu gostei dessa... Então, esse é um bordão que a gente carrega desde o início da empresa. Isso é cultura. É cultural. Cultura da empresa. Eu posso até negociar o preço, mas não venha mexer na qualidade. Isso nós desde que não comprometa, né, a qualidade. Nós já perdemos alguns clientes, né, por conta de não conseguir atingir um preço que ele tinha lá com outro fornecedor e a gente precisaria comprar outro tipo de papel com menos qualidade. Então, daí o resultado não seria tão bom. Não. Porque envolve muita coisa. Envolve a vida útil do maquinário do cliente. Envolve muitas coisas. Que se você olhar por cima, não vai fazer diferença. Mas se você olhar um todo, faz muita diferença. Ah, entendi. Porque como ele tem a máquina de imprimir, se ele coloca um papel ruim ou que fica um papel fino, a máquina fica girando em falso. Sim. Você sabe que já aconteceu isso com a gente? Nós temos, óbvio, né? A gente tinha uma máquina etiquetadora e conforme a gente trocava as etiquetas, aquela que vem em rolo, né? Sim, essa que nós fazemos, é gráfica de corte rotativo. E se ela vinha muito fina, a máquina ficava girando em falso. Daí o que acontecia? A perda de papel era gigantesca, então você perdia muito porque enroscava. E a impressão não era tão boa, ou seja, você tinha que imprimir de novo, porque às vezes a impressão não era tão boa. Ou seja, a pessoa negocia ali o preço da etiqueta, mas não atenta que no final ali, seu funcionário pode estar deixando dinheiro no ralo, né? Porque o que enroscava, então a gente perdia pedaços gigantes de etiqueta porque enroscava o papel. E quando a gente falou com o nosso setor de compras, falou, esse pessoal que vocês fecharam aí não tá legal, não. E foi aí que a gente viu que, muitas vezes, aquilo que é negociado na mesa do comprador não é o que se reflete lá na ponta. Uhum. Dá para vocês baterem bastante em cima disso, porque eu sou
já passei por isso. Tem prova, né? É. Mas então envolve adesivo, qualidade do adesivo, onde vai colar, né? O adesivo, eu já socorri um cliente que ele comprou de outro lugar, É. né? E aí ele ligou pra mim, eu tinha acabado de entregar pra ele, falou, essa etiqueta aqui não tem adesivo. Eu falei, puxa vida, não é possível, né? Eu fui lá, tudo bem. Eu troquei todo o lote pra ele e fui analisar. O lote que eu trouxe de volta era do papel de primeira linha que a gente usa e perdido no meio tinha um papel do outro fornecedor. Ah. Então ele pegou esse papel e achou que era a etiqueta que eu tinha levado para ele. Quando eu fui ver, não tinha cola nenhuma. Essa cola ficou velha e ela simplesmente desapareceu. Olha só. Então, isso, os papéis que a gente trabalha, nunca aconteceu isso. Então, sempre que, se tiver um problema, eles vão trocar todo o lote sem problema nenhum. Que legal. Então, a gente optou mesmo pela qualidade. Bacana, né? Olha, você vê, gente, é um jovem empresário que herdou um negócio de família, mas que tem todo esse carinho e esse cuidado e está fazendo a empresa aí crescer e alavancar os negócios, né? Vocês atendem Sorocaba e região ou só Sorocaba? Sim, hoje Sorocaba e região, em torno de 50, 60 quilômetros. Bastante. 50, 60 quilômetros dão mais de 20 cidades, né? Tem São Roque, Ibiúna, Mairinque, Piedade, Porto Feliz, Itu. Tem em todo lugar. Eu sei porque a gente atende tudo isso. Sei decor. É uma área muito grande. Muito grande. Tem muitas empresas. Sorocaba é abençoada com várias empresas também. Sem dúvida. Aqui já tem um celeiro gigantesco, né? É mesmo. E não tenho dúvida que vocês vão fazer cada vez mais sucesso. Tá chegando no final do nosso papo, foi muito legal saber um pouquinho mais sobre esse mundo que eu não conhecia, esse mundo das etiquetas. Eu conheço o Lucas é sempre envolvido aí, participando das palestras, também faz parte do Grupo Elite, né, Lucas? E aí, como que tá as suas expectativas esse ano de crescimento? Completamente focado. É isso aí. Eu gostei muito, né, Que de bom. participar das palestras. Inclusive, é uma coisa que eu sempre gostei, tenho um pouco de vergonha, assim, de ser um palestrante, mas é algo que eu quero desenvolver mais pra frente. Todos nós somos palestrantes. Porque a partir do momento, como você agora, né, me dando essa entrevista com tanto carinho, parou o seu tempo, parou o seu dia, a sua agenda para me dar essa entrevista, você já está palestrando. E eu digo que ser palestrante não depende do tamanho do seu público, mas de você falar a sua verdade. E hoje você mostrou aí a sua verdade com tranquilidade, trazendo aí informações relevantes que eu mesma não conhecia, porque muitas vezes você fala mundo de etiquetas, mas aonde se encaixa? Será que isso se encaixa na minha vida? O que eu posso fazer com isso? E eu mesma já estou interessada aqui em fazer uma etiqueta das minhas mentorias aqui, então já vai ganhar uma cliente. Porque o que acontece, gente? Se você tem um produto ou um serviço e em qualquer situação você coloca lá uma etiqueta, a etiqueta faz o trabalho de prospecção por você, porque você não sabe onde vai chegar. Verdade. Né? Eu vejo isso nos livros. Muitas vezes as pessoas me procuram por conta do livro e falam, mas como você ficou sabendo? Eu vi num livro seu. Ou seja, é um prospecto que chega na mão de alguém. E nem todo mundo tem um livro. Então, tenha lá uma etiqueta. Em algumas situações, você vai ter uma prospecção aí de uma forma elegante, né? É uma coisa que eu aprendi também, quem não é visto não é lembrado, Exato, né? exato. A empresa tem que ser vista. E isso é um ditado muito antigo e que continua sendo válido, principalmente em épocas de redes sociais. É verdade. Né? Onde as pessoas estão aí cada vez mais consumindo produtos na internet. Se você não tiver aí um cuidado com a sua visibilidade, estar presente, é realmente esquecido, porque o que está fácil é o que está na mão das pessoas ali, né? Então, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada pela entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço. Se você quiser deixar uma mensagem de incentivo para as pessoas que estão nos escutando, estão assistindo também, por favor, fala aí uma mensagem, deixa uma mensagem final. Eu vou usar o meu estilo de trabalho, Sei. né, que é o planejamento. Precisa planejar, achar seus porquês, achar suas motivações. Né? Nós somos
completamente responsáveis por nosso sucesso ou nosso fracasso. Né? A diferença é quem persiste mais. Olha que lindo, profundo isso. Super obrigada, Lucas. E assim nós vamos terminando mais um episódio do Histórias de Sucesso de hoje. E se você tem alguém que você queira ver entrevistado aqui no nosso podcast, manda para a nossa equipe, escreve aqui nos comentários. A nossa equipe vai estar atenta às suas sugestões e quem sabe a gente traz aí essa pessoa para o nosso grupo e para que faça parte aqui do Histórias de Sucesso. O episódio de hoje fica por aqui. Eu vejo você na próxima semana. Até mais!